Pronto, iniciamos aqui a gravação da aula, né, que primeiro eu queria dar boas-vindas para vocês que estão aqui nessa sexta-feira, né, a melhor opção, né, você que conseguiu aparecer aí, vai ser melhor para a gente. Eu sei que às vezes a gente está fazendo outras coisas, né, e aí a gente acaba ficando escondido, estou vendo aqui, tá escrito Kaique, esse é o nome mesmo? Não, é o nome de alguém, né, de um filho? É o nome de um filho, né? Mas a mãe está aqui e eu estou vendo a irmã aparecendo aqui. Né? A Amanda também estou vendo aparecendo, isso mesmo. Vamos lá, juntamente comigo aí, aparecendo, mas eu também não me incomodo, você que não quiser aparecer, eu sei como é que são as coisas, né? Quantas aulas eu já assisti, né, no escuro, né? Sem ninguém me ver lá, mas o importante é que você está aqui nessa noite, e eu tenho certeza que a gente vai falar desse primeiro módulo, que é muito importante. Esse curso foi criado assim, pensado com todo cuidado, né? O primeiro módulo é sobre o nosso legado como pais, o segundo módulo é criando o vínculo com os filhos, porque eu considero que essa primeira parte de você entender qual é o seu legado e depois de você criar vínculo com os filhos, você conseguindo fazer isso bem, muitos problemas são resolvidos. Eu não sei se você já escutou isso, mas às vezes a gente fica focando em resolver o problema mesmo, sabe, da situação da criança que está aparecendo, né? Mas isso daí é essencial, isso é uma base forte para que você consiga fazer outras mudanças de comportamento. No nosso curso, a gente vai aprender muitas coisas importantes, né? Sobre o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, como é que a gente aumenta o bom comportamento, como é que a gente diminui o mau comportamento. A gente vai aprender sobre depressão, ansiedade, uso e abuso de tecnologia, sexualidade. É muita coisa, é um curso muito grande, né? E a minha ideia é para que a gente fosse assim. Ficasse todo mundo estimulado a permanecer no curso, porque tem atividades, por exemplo, de avaliação. Claro, né? A intenção não é reprovar ninguém, mas tem 10 múltiplas escolhas no final de cada módulo, pensado com todo carinho também, né? Para a gente estar ali ficando. Realmente é uma escola de paz, né? Porque não existe isso, não tem faculdade de paz, mas é uma maneira da gente estar ali cheio de ferramentas para lidar com diversas situações do dia a dia na vida dos filhos. Né, assim, não sei se você me conhece, já viu meu currículo, mas eu sou psicóloga, eu atuo nessa área, né, de crianças, adolescentes e pais, e é uma coisa que eu gosto de fazer, né, e assim, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, e eu espero te ajudar nessa fase, né, porque não é fácil a gente estar ali criando filhos, né, às vezes é bem frustrante, inclusive, né? Às vezes aparecem uns problemas que a gente fala que, e agora mesmo na sociedade a gente está vendo problemas que realmente, né, têm nos surpreendido bastante, e a gente está com dificuldade de lidar, porque são gerações completamente diferentes, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente está tendo, né? E quanto mais ferramentas a gente tiver, vai ser melhor, né? Para a gente estar ali aprendendo a lidar com diversas situações. Vamos lá, vamos começar. Esse módulo, ele fala sobre o nosso legado como pais, né? Eu separei um versículo da palavra de Deus, que fala sobre Provérbios 13, 22, fala assim: o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos. Esse versículo, ele mostra o quanto que o nosso comportamento como pais não influencia só a próxima geração, mas a gente tem condições de, por causa da nossa maneira de ser pai e mãe, a gente influenciar os nossos netos, né? Por motivos óbvios, né? O nosso comportamento influencia o filho e o filho vai levar esse legado para que os nossos netos sejam abençoados. Olha que coisa forte, né? Por isso que é importante a gente estar aprendendo a melhor maneira de estar ali, né, cumprindo essa missão, esse chamado de Deus de ser pai e mãe. E aí a primeira coisa que eu identifiquei foi como é que o passado ele pode influenciar o presente quando se trata da relação com os nossos filhos, né? Você que está tendo a oportunidade de fazer, de estar participando desse curso completo, você vai ver que vai ter uma aula só falando a respeito desse tema, né? Como é que o passado ele pode influenciar. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças elas não fazem o que a gente fala, né? Seria muito bom se elas fizessem o que a gente fala.
mas elas fazem o que a gente faz, né? Por isso que é muito importante a maneira que a gente se comporta. E esses primeiros modelos de comportamento, né, dos pais e dos cuidadores, que vão exercer essa grande influência. Às vezes a gente acha que o que vai influenciar na vida dos filhos, né, é a escola, né, é a sociedade, mas o que mais tem esse poder, que exerce essa influência mesmo direta, justamente são os cuidadores, né? O modelo de comportamento que eles têm vão influenciar. E a primeira pergunta que eu me fiz, assim, montando essa aula, é do que finalmente os filhos precisam, né? A gente tem que pensar nisso. E os filhos, eles precisam de, primeira coisa, né? A coisa mais importante na minha visão, né? Por isso que eu gosto de falar de legado e de vínculos, é o afeto e o contato físico. E é algo que está um pouco em falta. Por quê? Porque a gente está numa vida tão corrida que esse contato físico, sabe, a gente está tentando substituir por outras coisas, mas não tem como substituir. Eu entendo, né, e principalmente a mulher, né, tem mulheres e homens aqui na aula, entrou assim com mais carga horária, né, na rotina de trabalho, e a gente está tendo assim um desgaste muito grande para estar dando a presença para as crianças. E isso tem afetado bastante. Por quê? Porque até em relação à amamentação, que é uma coisa muito importante, mais importante do que isso é eu segurar no colo. Às vezes a gente fica tão assim, preocupada, né, a mulher? Ai, o meu leite, eu não tenho leite. Ó, mais do que isso, é muito estressante quando acontece isso, porque realmente tem essa fragilidade, né? Acontecem coisas e isso influencia, porque a gente está produzindo leite, mas mais importante do que a criança se alimentar é a maneira que ela é segurada no colo pelos pais. Olha que forte, né? Por quê? Porque o sistema autônomo da criança, na verdade, ela se comunica ali com o sistema autônomo do pai, da mãe, no caso, né? Quando ela está sendo acarinhada, quando ela está sendo ali segurada no colo. E é por isso que a gente precisa, né, mostrar para a criança que a gente é o apoio dela. E a gente faz isso como? Olhando nos olhos. É muito importante olhar nos olhos do bebê, olhar nos olhos da criança. Às vezes a gente vê uma criança assim, a gente acha, nem está percebendo, mas está. Quando você olha nos olhos do bebê, com aquele olhar apaixonado, com aquele olhar assim, sabe, você é importante para mim, né? Ele consegue absorver isso, ele consegue perceber esses sentimentos no seu rosto. Olha, eu não sei se você já teve essa experiência, mas você está atacada, está cheia de problema, e aí a criança, você não falou nada com a criança ela já sente que você está assim, e a criança, como é limitada, e a gente vai conhecer isso no cérebro, ela tem uma tendência muito grande de achar que ela é culpada. E às vezes você está com outros problemas, chegou estressada do trabalho, aconteceu alguma coisa na igreja, né? E aí é por isso que as crianças elas percebem muito o nosso rosto. Elas ficam de olho, sabe, em cada movimento. Por exemplo, às vezes a gente não fala nada, mas dá uma bufada, sabe? Ai, caramba! Isso daí para a criança já ela fica ali e de alguma maneira a gente passa essa informação sobre os nossos sentimentos, as nossas intenções, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso daí pode ou demonstrar muito afeto quando a gente olha para a criança, quando a gente está ali né, preocupada com a criança, se colocando ali como interessada, e quando a gente está assim, chateada por alguma situação, ou às vezes cansada, sobrecarregada, a criança também ela observa isso. Né? Na primeira infância, até uns 3 anos de idade, a criança humana ela precisa começar a usar, ela usa as expressões faciais da mãe e do pai como guia. Ela não tem condições de fazer isso sozinha. Então, o que ela faz? Por exemplo, ela dá uma engateada até a porta do quarto. Aí viu que o pai não está gostando da visita dela, isso é referência social da criança. Ela ou vai entrar no quarto, ou vai ter coragem de ir no ambiente, ou ela vai sair de perto, sabe? Por quê? Porque ela olha para a feição do pai e vê se ela pode ou não pode sentir, se ela pode ou não fazer o que tem que fazer. Olha como é importante.
né? Como a criança ela nos observa a todo momento. E aí é por isso que o modelo dos pais é muito forte. Essa criança pequena, ela precisa do adulto, ela precisa que o adulto esteja disponível, sintonizado o suficiente para ajudar essa criança em tudo que ela precisa. Outro fato muito importante, deixa eu botar aqui, admitir aqui uma pessoa que está entrando. Seja bem-vinda, Rosângela, a gente está na aula aqui. Outro fato muito importante é a questão da aceitação, né? A gente precisa, a criança precisa entender que ela é aceita, né? Que a gente aceita essa criança, a gente acolhe essa criança da maneira que ela se apresenta. Por quê? Porque os pais têm uma tendência muito grande a aceitar alguns padrões e rejeitar outros, né? Principalmente, às vezes a criança parece muito com a gente, ou aparece com o pai, que de repente você tem uma lembrança não muito boa. E aí a gente tem muita tendência, sabe, a estar ali enfatizando esses defeitos, né? Ao invés de estar sobressaindo as qualidades. E aí a gente quer modificar aquela criança, a gente quer que ela tenha as características que a gente acha que são as características, as melhores características, né? Ontem eu estava atendendo uma mãe que o filho tem muito problema com o pai, porque o pai é elétrico, é dinâmico, e o filho é mais devagar. E ele entra muito em conflito com aquela criança. A criança fica com medo do pai, porque o pai, sabe, numa tentativa de não aceitar o filho como é, mas tentar modificar ele para ser igual a ele cria um terrorismo na cabeça da criança. E a criança está se afastando, está na adolescência e está se afastando cada vez mais do pai, que é algo muito perigoso, né? Algo muito perigoso. Na adolescência, a gente vai aprender que tem um afastamento, mas não pode ter um abismo entre o filho e os pais, né? Existe um afastamento normal, porque é uma busca pela identidade, eles precisam, sabe? Eles acabam se conectando com os amigos, né? E é por isso que o nosso vínculo tem que estar forte, senão é aí que a gente perde a criança de vista, que não é mais criança, é adolescente, né? Numa fase que eles até sabem, né, o que tem que fazer, eles sabem os perigos que estão correndo, mas eles preferem se lançar nas aventuras. É isso que o cérebro do adolescente fala. Eu sei que é perigoso você fazer essa besteira, mas é melhor. Mas olha o que você vai sentir de interessante. E aí ele vai pelo que ele está sentindo, ao invés de pensar nos riscos que ele está correndo. Olha, dá até frio na barriga, né? Mas a adolescência é uma bênção. É uma bênção. Eu acho que a gente ali, como pais, se a gente não tiver um bom vínculo, a gente entra em desespero. Outra coisa importante é essa presença física dos pais, esse tempo, essa muita atenção. Os filhos, eles sabem quando os pais estão presentes de verdade. Eu coloco isso por quê? Porque, às vezes, tem gente que está na casa o dia inteiro, mas não dá atenção para a criança. Então, não adianta absolutamente nada. E, por outro lado, tem gente que trabalha o dia inteiro, mas ela se dedica 10, 15 minutos, meia hora, e a criança se sente atendida, se sente vista, sabe? Sente o afeto dos pais. Então, a questão é tempo, sim, a gente tem que arrumar o tempo. Mas, às vezes, a pessoa tem a impressão de que vive para os filhos, mas só porque não está ali de verdade, presente de verdade, está no celular, está resolvendo coisa de trabalho, está arrumando a casa. Quando a gente está fazendo isso, os filhos podem até estar no mesmo ambiente, mas não estamos com eles de verdade. E a gente precisa dar presença física, a gente precisa dar muita atenção aos filhos, né? Por mais que a gente tenha uma rotina forte, a gente precisa. Por quê? Porque é assim que a gente vai criar vínculo com eles. E quando a gente tem vínculo com os filhos, a gente cria, né, uma aliança ali forte, segura e afetiva. Alguém falou alguma coisa? Não, foi só um movimentozinho aqui. Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa dar muito e está em falta na sociedade se chama amor com limite. Né? Tem essa história, né? Ai, será que se eu der muito amor, eu estou mimando a criança? Não, muito amor não mima a criança. O que mima a criança não ter limite. Então, você está ali, abraçar,
sabe? Às vezes até fazer uma vontade da criança, né? Um agrado para ela, uma surpresa. Não é esse o problema. O problema é você não ensinar o filho a renunciar, a não respeitar o espaço dos outros, o direito dos outros. A gente precisa ensinar isso para a criança. Por quê? Porque isso vai contribuir para que ela seja uma criança saudável e feliz. E, acima de qualquer coisa, se relacione bem com as pessoas em sociedade. A gente vê crianças com muito pouca habilidade para lidar com situações sociais. Por quê? Porque elas têm falta de limite, né? Elas têm intolerância à frustração. Elas não conseguem, por exemplo, pensar no outro, respeitar o outro, ela está sempre ali querendo que a vontade dela prevaleça. Isso é muito complicado, porque isso dá problema de relacionamento, né, das crianças. Outra coisa muito importante que os filhos precisam são brincadeiras com crianças da mesma idade, de todas as idades, de um modo geral, e experiências relaxantes. Os pais, às vezes, eles têm uma agenda muito rígida, né? Quer que os filhos estudem, façam um monte de atividade, mas, às vezes, fica devendo, e isso é muito importante que a criança tenha, a questão do lazer, a questão do riso. Eu falo para os pais como as crianças gostam de ver os pais sorrindo. Então, a gente precisa, sabe, ter uma vida mais leve. Ah, poxa, mas, Rafaela, a minha sobrecarga no trabalho é muito grande, sabe? Eu tenho um monte de situações acontecendo comigo, mas olha, que você realmente consiga encontrar um momento, e olha, isso daí não é questão só financeira. Por quê? Porque a gente consegue se divertir com coisas gratuitas, né? Eu não estou estimulando você, não, eu só me divirto se eu viajar para não sei para onde, se eu fizer. Não é isso, a gente consegue se divertir vendo um filme gratuito na televisão, né, fazendo uma pipoca que às vezes a gente consegue fazer, se não tiver, pedir o vizinho emprestado, fazer um tangue, seja o que for. A questão não é financeira. A questão aqui é você entender que o seu filho ele precisa ver você rindo, precisa ver você se divertindo, sabe? Porque isso daí vai fazer com que ele abra espaço para essa diversão, para esse bem-estar, né? A gente ensina eles ali a ter conseguir dosar momentos de prazer com os deveres, porque é muito chato você viver uma vida só. A gente sabe como a vida de adulto é uma vida que às vezes, né, não é uma vida muito interessante, né? Quando a gente vive só para trabalhar, né? Que seria da gente se não tivesse, sei lá, uma aula que a gente gosta para assistir, a gente comer fora algum dia, né? Ou rir com umas amigas, né? Ter um momento em família prazeroso. Então, a gente precisa ter essas experiências, proporcionar essas experiências relaxantes para as crianças, porque senão fica muito pesado, né? E se você conseguir se divertir nisso, você vai ver que esse legado como pais que a gente tem, ele fica mais leve, sim. Tem isso que os filhos precisam, e precisamos também colocar ali o foco em outra coisa também, esse ambiente que essa criança vive. Por quê? Porque o ambiente, junto com a personalidade, né, da criança, ela vai criar uma criança, né, formar uma criança saudável ou não. Então, por isso, esse ambiente na nossa casa tem que ser caloroso. O que é caloroso? Eu sei que a gente tem muito problema, tá? Além de psicóloga, eu sou mãe, né? E eu sei muito bem como é difícil. Mas a gente tem que proporcionar para a criança um ambiente onde ela chega da escola e você dá um sorriso que ela chegou. Não começa a reclamar igual uma doida que a gente faz às vezes, né? Às vezes a criança nem entrou. A gente já está suja de novo, já largou a mochila aqui, sabe? A gente precisa proporcionar esse ambiente caloroso, sabe? Que genuinamente que a gente se interessa. Existem momentos que a gente perde a cabeça, que a gente fica ali sobrecarregado, mas na maioria das vezes a gente tem que dar um abraço na criança, a gente tem que chegar perto da criança, a gente tem que mostrar para ela que a gente genuinamente está interessado nela, porque senão fica desproporcional, né? Então, esse ambiente caloroso é importante, né? Por quê? Porque vai passar para ela uma sensação de que ela realmente é amada, né? Essa sensação de conexão, de afeto, de cuidado, de estabilidade, de segurança, sabe? De paciência. Olha como é difícil, gente. Isso daí tá difícil, né? Não é fácil, não. Eu não falei para você que seria fácil,
né? Mas é importante que a gente estimule esse ambiente, tá? Independente das nossas dificuldades. Outra coisa também importante é que os pais eles reforcem a competência individual dos filhos. Olha, isso acontece muito quando a gente tem vários filhos, né? Tem um que se destaca mais, aí o outro é mais apagadinho, né? Tem algumas dificuldades e desafios, às vezes, que nos incomodam muito, que deixa a gente ali chateado, porque parece que a gente faz, a gente investe, e a criança não alcança a pontuação da escola, passa sempre de recuperação, você é chamado na escola, gente, é muito desgastante. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer um esforço, né? Ao invés de ficar ali comparando a criança, a gente precisa reforçar o que ela tem de bom, de melhor. Quer ver? Tem criança, por exemplo, que tem déficit de atenção. Então, geralmente, o desempenho escolar não é bom. Mas essa criança, de repente, é muito amorosa. Essa criança, de repente, é extremamente criativa, cria umas histórias doidas, porque o TDAH é mais agitado, né? Às vezes eles têm uma criatividade muito grande. E a gente precisa reforçar isso, sabe por quê? Porque tem gente que tem TDAH, mas por causa do hiperfoco, são pessoas fantásticas. Mas a gente tem como pais, a gente tem um olhar, às vezes, muito para o que não funciona, para o desafio, sabe? A gente, na verdade, a gente tem que olhar para o que a criança tem de especial. Né? Mesmo que você tenha que fazer, às vezes, um esforço, às vezes a gente tem filhos muito limitados, mas sempre tem alguma coisa. Poxa, essa criança tem isso, então eu vou estimular, eu vou reforçar, porque isso aumenta a confiança dela, a capacidade dela ali de crescer, de se desenvolver. Né? E aí, quando a gente mostra isso, a gente tem que tomar. A gente vai ver o crescimento da criança completo ali. Outra coisa é um ambiente que propõe limites afetivos, né? Estabelecendo adequadamente a noção de responsabilidade consigo e com os outros indivíduos. Eu já falei sobre isso, sobre o amor e o limite, né? Eles andam lado a lado. A gente ama e por isso a gente coloca limite, né? Deus ele tem essa relação com a gente. A gente não, ele não só ama, né? A gente tem um monte de coisa para seguir, né? A gente tem os limites. E ele faz isso porque nos ama de verdade. Porque não dá para a gente viver só com amor. A gente precisa dessa casadinha, né? Dos dois funcionando ao mesmo tempo. Precisamos criar um ambiente que a criança consiga se expressar de verdade, o que ela deseja, o que ela sente. Às vezes os pais se incomodam muito e eu entendo eles, né? Porque eu sou treinada para isso. O que eu mais faço na vida é escutar coisas e às vezes as coisas que eu escuto são terríveis, né? Mas eu não me assusto, eu não fico ali chateada com o que eu estou escutando. Então, a gente precisa, por exemplo, a criança gosta de falar que a escola é chata, que não aguenta mais a escola, e às vezes os pais ficam aborrecidos com isso, porque a gente sabe o sacrifício que a gente faz para a criança estudar, seja na rede pública ou particular. A gente tem um sacrifício muito grande, né, que é de material, de esforço, de dedicação. E aí você escutar algumas coisas que as crianças falam, às vezes aborrece a gente. Né? Mas a gente tem que criar um ambiente que a criança tenha essa liberdade de falar. Então, qual é a minha dica para você? Né? É você escutar, fazer cara de paisagem, depois você digere isso que você escutou. Mas eles precisam ter confiança. Esse ambiente ele tem que estar ali disponível, aberto, para que a criança tenha confiança de falar as coisas. Senão, sabe o que vai acontecer? Ela vai arrumar outro ambiente, ela pode arrumar um espaço perigoso na tecnologia, nas redes sociais, tudo porque em casa não pode falar nada, porque já é problema, já os pais se aborrecem, então eles vão falar um monte de besteira, você não tem noção da quantidade de besteira que eu escuto. Mas eu estou lá, nossa, verdade, não sei o que, eu não estou debochando, não pode fazer isso. Eu estou realmente escutando, porque é importante para a criança. A gente tem a tendência de falar assim, você fala essas besteiras porque não tem boleto para pagar, sabe? As crianças, quando eu falo isso, elas falam, nossa, tia, parece que você está na minha casa. Eu falei, não, eu sei como é que é. Acontece isso na casa de todo mundo, não é só na sua, não. Que na minha época não acontecia esse tipo de coisa. A gente fica irritado com as coisas que a gente escuta. E hoje as crianças, elas estão, olha, eu vou dar um dado para vocês. É a primeira geração que os filhos são menos inteligentes do que os pais.
sempre nas gerações, os pais, né, os filhos eram melhores do que os pais. A gente entende, né? As coisas evoluem. Nessa geração, a gente está vivendo pais mais inteligentes do que os filhos. Os filhos estão mais limitados. Você vê, você consegue ver a diferença. A criança, olha, eu tenho situações, tem casos de crianças que, por causa de uma cola na escola, que é uma coisa ruim, é desagradável, né? A gente não tem que estimular que a criança cole na escola, e a gente sabe do que pode acontecer, pode zerar a prova, pode os pais serem chamados, mas por causa disso, uma criança de 10 anos de idade, ela colou na escola, levou um 0, e ela foi e se matou com 10 anos de idade, né? Quando a gente tinha noção que se a gente fizesse uma coisa dessa, a gente ia levar uma coça dentro de casa, a gente ia ficar de castigo, sem poder ir para a rua, mas nunca que a gente, eu não sei se passou na sua cabeça alguma vez, porque você fez uma coisa errada, né? Por exemplo, nesse nível, e vão me matar. Mas eles estão assim, sabe? Ai, não gosta de mim, gosta de uma pessoa, não gosta, quer se matar, quer, sabe? Eles estão muito frágeis, né? Eu falo, não gosto de reforçar isso, mas realmente faz sentido a gente falar que essa geração é a geração Nutella. Né? É uma geração mais frágil, né? Mais docinha, mais e a gente realmente viveu numa geração raiz, né? Que a gente aprendeu as coisas ali é, mais consistência, né? A gente não fazia um monte de coisa que eles fazem. É muito diferente mesmo as gerações. Eu estudo sobre as gerações e quanto mais a gente estuda, a gente vê que é difícil para eles e é muito difícil a gente compreender essa geração. É muito difícil. É por isso que está tendo muito problema de comunicação entre as gerações. Né, muito. Eu até vi um programa na televisão muito legal, assim, eu estava passando, quase não passa nada legal, né? Foi dessa vez eu estava até fazendo um exame, acompanhando minha mãe no exame, e aí apareceu na televisão os filhos, os pais olhando para o que os filhos assistem, os youtubers que eles assistem, e os pais tentando adivinhar quem é, o que eles fazem. E foi muito engraçado, porque eu queria até arrumar esse vídeo para botar na plataforma, para vocês olharem o que eu estou falando para vocês, né? Os pais não acertavam nada, na verdade eram as mães ali, né? Não sei se eles estavam homenageando as mães. E aí eu também não acertei nada, tá? E olha que eu falei assim, gente, quem é essa pessoa que é o ídolo dele? Gente, que é isso? O que ele faz? A gente sabe muito pouco dessa geração, sabe? Quem influencia eles, e a gente precisa se inteirar nisso. Olha, eu me esforço, eu vejo Roblox, eu vejo um monte de coisa, sabe? Eu vejo o que tem nos jogos, eu vejo o que tem no YouTube, o que eles gostam, o que eles não gostam, até para eu entender uma melhor maneira de estar ali me comunicando com eles, né? Mas é um mundo assim que é muito diferente do que a gente já viveu. É muito diferente mesmo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Então, ela precisa ter esse ambiente para se expressar. Ela precisa expressar as suas necessidades, os seus sentimentos, né? E a gente tem que ter esse olhar empático, né? A gente não é criança, então a criança ela pode estar sentindo frio e você está sentindo calor. Deixa ela sentir frio, ela está sentindo frio, né? Às vezes a gente, você não está sentindo frio, não, isso daí é palhaçada sua, né? Só porque você está sentindo calor. A gente, como pais, a gente tem que deixar ela expressar as coisas delas, as indignações delas, e também as emoções que ela está sentindo, que a gente não tem noção. Por mais que pareça que ela esteja sentindo outra coisa, só ela sabe o que está sentindo. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que eles estão sentindo. A gente é terrível, né? Ó, daqui a pouco eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, tá? Porque eu quero ajudar vocês. Essa aula, eu não quero repetir a aula que eu dei lá. Eu só estou explicando para vocês como é que foi, né? Como é que eu dei. As aulas estão bem ricas, sabe? É um curso de 18 módulos, então é bem extenso. Mas tem todo o conteúdo, e vocês vão receber muito material, muitos livros, muitas coisas para estar ali realmente deixando vocês com mais ferramentas, né? Uma coisa, a gente pensa que o que pode atrapalhar na criação dos filhos, né? A gente pensando sobre isso. O que pode estar atrapalhando, né?
E a gente tem dificuldade de pensar que o nosso passado pode estar atrapalhando na nossa relação com nossos filhos. A gente acha que está atrapalhando, por exemplo, a falta de recurso, a escola que está atrapalhando, circunstâncias da vida da criança, circunstâncias da minha vida. É claro que, né, quando os pais são ocupados ou quando estão passando por um divórcio, guarda compartilhada que está dando muito problema, cada vez mais que eu estudo isso eu fico meio assustada, né? Essa sociedade que a gente está vivendo, mas a gente não pode deixar de pensar uma coisa importante, que é a minha missão nesse módulo 1, que é a respeito do passado dos pais. O nosso passado, ele pode estar exercendo uma influência muito grande nesse relacionamento que a gente tem com os filhos. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Mas a gente abrir a boca e falar assim, falar uma coisa e falar, nossa, falei igualzinho minha mãe agora. Né? A gente, quando a gente está na fase deles, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente fala assim, nunca que eu vou fazer isso com meus filhos que minha mãe faz. Quando a gente vê, a gente está ali na relação, quem é que aparece? Né? Exatamente a frase da sua mãe, exatamente aquilo que você falou. Eu nunca vou casar com alguém parecido com meu pai. Quando tu vê, tu dá uma olhada, mudou a estética, mas o conteúdo é o mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a buscar o familiar. E aí, por mais assim, aí eu vou te falar uma coisa. Ah, não, eu realmente, Rafaela, eu sou o oposto da minha mãe. O oposto também dá problema. Porque uma mãe, por exemplo, que é extremamente violenta, agressiva, sabe, com transtornos mentais, negligente na educação, você sendo o oposto dela, pode ser que você seja uma mãe super protetora, que não deixa a criança ir na porta, com medo de acontecer o pior toda hora, e a gente vai cair no mesmo problema. Então, preste atenção. Na família, né, essa influência do nosso passado, ou a gente copia exatamente, mesmo falando assim, eu nunca que eu vou ser igual minha mãe, ou o que a gente faz? A gente é o oposto. E quando a gente é o oposto, a gente também pode arrumar problema nessa relação. É por isso que a gente tem que ter muita consciência. É por isso que é importante essa escola de paz. Porque a gente tem que entender esse legado, entender o que foi que nos influenciou e o que a gente que a gente pode estar influenciando nessa relação com os filhos. Né? Eu vou trazer uns exemplos para vocês que estão nas aulas, tá? Vocês vão ver isso, que são bem importantes, né? Por quê? Eu tenho uma ótima notícia. Ainda é por isso que a gente está aqui. Né? A gente pode aprender a reformular esse elo. E isso vai melhorar a vida dos nossos filhos e dos filhos deles. Né? A gente pode começar agora, independente. Eu estou vendo aqui o quanto que eu errei, o quanto que eu fiz um monte de besteira para meus filhos, acho que não tem mais jeito. Independente da idade do filho, pode ser filho já casado, a gente consegue recuperar. É claro que quanto mais tarde, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas tudo é recuperável. Tudo é recuperável. Se você agora abrir os teus olhos, né, e falar assim, caramba, eu não imaginava o quanto que estava influenciando na minha relação com meus filhos, né? E na relação com todo mundo, tá, gente? Esse curso, a partir do momento que você descobre isso, você melhora qualquer relação. Você começa a enxergar as pessoas, né, que te incomodam, as pessoas que te afetam, com essa visão. Quantas vezes a gente passou por um trauma na nossa vida e a gente escutou a voz de uma pessoa parecida com a pessoa que magoou a gente, e a gente fala assim, não fui com a cara dessa pessoa? E a gente não tem noção que ela está fazendo a gente lembrar o nosso passado. E é por isso que eu falo, não suporto. Olha, eu tinha uma pessoa na minha vida que parecia uma madrasta que eu tive, né? Que me deu muito problema, né? Até com meu pai morrendo, ela me deu problema. E olha, eu demorei tanto tempo, eu falei, não sei porque que eu não gosto dessa pessoa. Na igreja, eu falava, cara, essa mulher, não suporto essa mulher. Depois eu fui perceber que ela tinha a voz dessa amante aí, da madrasta, né, do meu pai. Minha madrasta, no caso, né? E aí eu fui ver, né? E eu consegui, falei, poxa, Deus me perdoa, mas era uma coisa inconsciente, eu não tinha noção. Então, quanto que essas pessoas, elas às vezes, elas não fizeram nada demais com a gente, mas porque o nosso passado está vindo à tona, a gente não consegue, a gente acaba acaba influenciando essa relação, prejudicando essa relação, né? Vocês já tinham escutado isso, gente?
Ó, depois eu quero que vocês falem, hein? Pois eu quero que vocês falem também o que vocês querem e precisam, porque esse curso é bem grande, a gente pode focar no que vocês precisarem, né? Mas temos boas notícias, sim, porque é possível a gente recuperar as relações. Às vezes a gente fez um estraguinho um pouco maior, mas dá para a gente correr atrás e recuperar. Vamos lá para a segunda aula, né? O que a gente trabalhou na segunda aula? A gente trabalhou como os filhos podem muitas vezes despertar esses velhos sentimentos em nós. É aqui que eu vou trazer dois exemplos para você entender bem como é que influenciam as coisas, né? A primeira coisa, né? Durante a infância, quando a gente teve um tratamento respeitoso, quando a nossa família, né, nossos pais, eles nos criaram e a gente se sentiu pertencido, como um indivíduo único, valioso, né? A gente recebia o amor incondicional. Quer ver o que acontece muito nas casas? Tem crianças que só recebem amor quando elas tiram nota boa. Tem crianças que só recebem amor quando elas fazem coisas para agradar os pais. E a gente precisa entregar para os nossos filhos um amor incondicional, não é com condição. Mesmo eles não sendo bons, né, filhos, digamos assim, no que a gente espera, né, deles, tendo um bom desempenho na escola, sendo organizado, a gente precisa amar eles incondicionalmente, né, como Deus nos ama. Né? Então, quando acontece isso, quando a gente desfruta desse tratamento, é mais fácil a gente pensar na infância, né? Porque a infância foi boa, né? Quando você pensa na sua infância, você pensa o quê? É uma infância, ai, nossa, como eu passei perrengue na minha infância, como foi doloroso, né? Ou você, quando lembra de você menor, né, criança, adolescente, você tem boas lembranças, né? Isso tudo influencia. Isso tudo, esse ambiente que a gente foi criado, acaba fazendo com que a gente tenha essa ideia, né? A gente, às vezes, não quer nem lembrar da infância por conta dessa dor que a gente sofreu nesse ambiente. E a gente e isso acaba influenciando, porque a gente não tem noção, mas às vezes, por conta dessas experiências, esse passado pode estar enraizado em você, pode estar forte, e é por isso que você se manifesta de algumas maneiras. Quer ver? Eu vou contar para vocês uma história, né, de uma pessoa, né, chamada Glória. Ela é uma mãe afetuosa, então ela era super carinhosa, ela era psicóloga, né? Então a gente tem uma expectativa meio irreal, né, de achar que psicóloga acerta sempre. Às vezes eu tenho que lembrar a pessoa que eu sou mãe, né? Tem horas que eu sou mãe, tem horas que eu sou mulher, tem horas que eu sou esposa e tem horas que eu sou psicóloga, né? Quando eu estou trabalhando. Mas quando eu estou ali na relação com meus filhos, é claro que eu tenho filhas, né? Eu tenho as técnicas, eu tenho as coisas. Eu acho que vocês vão entender que a experiência dessa psicóloga aí, ela caiu em si mais rápido. Pode ser isso, mas a gente vai errar da mesma maneira, né? Não tem muita diferença, não. E é por isso que a gente precisa estar sempre estudando e tendo essa consciência que o nosso passado influencia o nosso comportamento e a nossa relação com nossos filhos. Então, a Glória, né, a filha da Glória é a Isabelle. Ela tinha quase 7 anos de idade e ela gritou para a mãe que estava presa no escorrega. Ela estava ali brincando, de repente ela ficou presa no escorrega e ela precisava sair desse escorrega. A Glória falou para ela descer. E quando a filha disse assim, eu não consigo, de repente, a Glória, psicóloga, afetuosa, ela ficou furiosa. E ela começou a dar um piti. Achou que ela estava sendo ridícula, que era perfeitamente capaz, porque tinha 7 anos de idade, e falou, desce agora daí. Né? Aquela coisa que a gente faz, né? A filha acabou descendo depois de um tempo, mas a filha estava apavorada, ela ficou com medo ali do que estava acontecendo, daquele escorrego. E aí, quando ela desceu, né, depois que ela desceu, ela tentou segurar na mão da mãe, mas ela disse, não vai segurar em mim, chega. E ela começou a chorar, a criança. Né? Depois que elas chegaram em casa, ela se acalmou e a Glória deixou a história toda de lado. Falou, sabe de uma coisa? Às vezes as crianças são chatas mesmo, sabe? Reclamou da criança e acabou, vida que segue. Isso acontece muito com a gente. Uma semana depois, elas foram para o zoológico e tinha outra escorrega lá. Então, quando a criança olhou para o escorrega, né? E a mãe também, a mãe até sentiu culpada quando olhou para o escorrega, porque semana passada tinha acontecido uma coisa com ela.
A Isabelle também se lembrou da semana anterior e ela ergueu os olhos para a Glória com medo, tipo assim, eita, esse negócio de novo, as crianças fazem isso, né? A mãe perguntou se ela queria brincar. E dessa vez, em vez de ficar sentada olhando para o celular, que é uma coisa que a gente faz, a Glória preferiu chegar perto do brinquedo e começar a observar a filha. E quando ela estava ali, quando a filha ela achou que ela estava presa, ela estendeu o braço para pedir ajuda. Dessa vez, a Glória agiu diferente. E ela começou a falar com ela: olha, coloca o pé aqui, coloca o pé ali, segura ali. Sabe, deu as orientações. Você vai conseguir sozinha. E a criança conseguiu. Depois que ela desceu, ela perguntou: por que você não me ajudou da outra vez? A criança chegou e questionou a mãe, né? Mas por que você não me ajudou semana passada? Aí o que a Glória fez? A Glória pensou, falou assim, né? Contou a história, falou assim: ó, quando eu era pequena, eu tinha minha avó que me tratava igual uma princesa, vivia me carregando para um lado e para o outro, me falava toda hora para eu tomar cuidado, ou seja, uma avó super protetora, que de repente, não sei qual era a história da Glória, mas a avó super protegeu a Glória. Isso me fez me sentir incapaz, porque a superproteção faz a criança se sentir incapaz, porque ela tem o apoio dos pais excessivo, super protege. Ela acaba criando crenças de que ela não tem capacidade para resolver as situações, para fazer as coisas. E isso daí fez com que ela vivesse uma vida sem confiança. E eu não quero que isso aconteça com você, a Glória falou, né? É por isso que eu não quis te ajudar. Né? É por isso que semana passada eu deixei com que você se virasse sozinho. E aí o que acontece, né? Quando a Isabela foi falar, a Isabelle foi falar com ela, falou assim: poxa, eu pensei que você não estava nem aí para mim, que você não se importava comigo. Olha só, a mãe achando uma coisa, né, querendo incentivar que ela aprendesse sozinha, porque ela estava ali. Naquela situação, o que estava aparecendo? A história da mãe. Isso acontece muito com a gente. Quando você vê um movimento seu que você fica transtornada e você olha a cena e fala assim, cara, isso daí foi desproporcional. Tem muita chance do que está ali em voga mesmo, né, nessa situação toda, é você pequena. É alguma coisa que aconteceu com você e você está vendo na criança e você está tentando dar conta daquilo. É incrível. Né? E a criança, por sua vez, olha o perigo disso. A criança, ela, se a Glória não tivesse caído em si, gente, essa criança ia achar que a mãe não liga para ela. E era isso, não era isso. A mãe estava ali, na verdade, olhando para aquela cena e lembrando do quanto que a avó protegeu demais e hoje ela não confia nela. E hoje ela não consegue dar um passo. Olha como é importante. Olha como a gente tem que abrir nossa mente. Né? Para a gente conseguir melhorar nossa relação com nossos filhos, a gente precisa entender e identificar na nossa vida que passado é esse, sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês, eu até contei no meio do curso, porque o curso é muito longo, gente. Ele tem 1000 horas. É uma maneira de falar, né? Mas ele é muito longo. Eu contei uma cena que eu presenciei, né? De uma mãe que ela chegou para mim na igreja, até foi na igreja, né? Ela falou assim: olha, ai, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu cortei todos os shorts da minha filha, eu peguei uma tesoura, ela estava falando, sabe? Eu picotei aqueles shorts, ela não tem mais short nenhum, porque eu olhava para essa garota e ela com aquele short, isso não é coisa de Deus, isso não pode acontecer, tal. Eu deixei ela falar, ela falou, mas ela estava se empolgando, porque eu estava calada, porque quando a gente fica calada, a pessoa se empolga, né? E ela estava ali e ela cortou, ela falou que cortou, que não sei o quê, e eu tô só calada assim. Aí eu falei, fulana, é, quem é a sua filha que te lembra? Quem ela parece? Aí ela começou a chorar, porque ela já foi prostituta, né? Porque eu estava vendo que estava desproporcional. Ela estava ali, sabe, me contando, e eu imagino essa criança entrando na adolescência, que eles são apegados às roupas, né? Não é a maneira, não, eu não quero que a minha filha use short curto ou short, mas ela acabou com todos os shorts da criança. Ela falou que pegou a tesoura e cortou o armário inteiro da criança. Ou seja, foi uma coisa desproporcional. E aí, quando a gente vê, ela perdeu os pais cedo num acidente, né? Teve que se prostituir para sobreviver. E quando ela olhou para aquele short, não era o short da filha, era o short dela. E aí ela teve esse comportamento desproporcional. É ou não é que é assim que a gente faz? A gente faz muita coisa desproporcional, né?
E é isso que acontece, e é por isso que a gente tem que ficar ligada, né? Quando a Glória se deu conta daquilo, a gente viu ali, né, que ela percebeu que, na verdade, essa experiência que ela teve estava influenciando ali no relacionamento da filha. Né? E essa criança ela podia ter levado isso para o resto da vida, né? Que ela pensar que ela não se importa com ela, que ela não era importante, que ela não ama. E na verdade, né? A Glória finalizou essa história falando para ela que ela estava ali, na verdade, bem brava com a avó dela, porque a avó dela fez isso com ela, mas que não era ela, que ela pediu desculpa para a criança, né? Tem como a gente reparar esses erros, né? Essas situações. Outra situação para você entender foi que uma mãe ela costumava ficar muito irritada com gritos de criança brincando, para você ver como é que a gente se influencia. E aí ela começou a perceber que toda vez que a filha trazia amigos para dentro de casa com barulho, ela ficava num estado de alerta. Ela ficava se sentindo muito incomodada. Ó, criança incomoda, tá? Criança, barulho, gente, a gente tem que ser real, né? Às vezes eles incomodam bastante. Mas ela viu que tinha uma coisa desproporcional, né? Ela falou, poxa, eles estão se divertindo, tinha horas que as crianças não estavam fazendo nada demais. E ela estava ali, sabe, com aquela aflição dentro dela. Então ela resolveu perguntar para a mãe dela se tinha acontecido alguma coisa. Ela não era psicóloga, não, mas ela resolveu, né? E aí ela começou a ver, a lembrar, né, tentar ver, tirar na memória dela o que podia estar acontecendo. E aí a mãe dela contou para ela que quando o pai dela, né, ele tinha uns 50 anos de idade, ele teve filhos, né? Eles tiveram filhos, ou seja, o pai já era mais velho, e ele sofria de muita dor de cabeça. Ele tinha uma enxaqueca crônica. A gente sabe que isso atordoa qualquer um, né? E toda vez que as crianças elas andavam na ponta dos pés na casa, levavam bronca. Então ela não tinha consciência, né, de que isso aconteceu. Mas o que estava acontecendo ali, na verdade, era essa lembrança da infância, que ela lembrava que chegava ali, o pai dela com muita dor de cabeça, a mãe mandava calar a boca, ela não podia fazer barulho, né? Então ela foi criada nesse ambiente, né? Meio que obedecendo o pai, né? Cuidando do pai, mas ela sentia ali aquela coisa aversiva, né? Barulho é ruim, barulho incomoda demais. E acabou quando ela estava ali adulta, né, lidando com os filhos dela, o que aconteceu? Ela não entendia por que o barulho deles incomodava tanto ela. Porque ela cresceu nesse ambiente onde o barulho era proibido, onde não podia fazer barulho porque o pai já era mais velho e tinha essa enxaqueca crônica, né? Então, olha só como as coisas influenciam, né? Olha só como o comportamento dos nossos filhos desperta essa lembrança, e às vezes é o gatilho que dispara. Você acaba gritando ou expressando qualquer que seja o comportamento negativo habitual, né? A gente começa, qualquer que seja o comportamento, se tem uma história por trás, a gente acaba ali às vezes tendo um comportamento desproporcional por conta de uma história, né, que às vezes a gente não tem nem consciência, mas a gente precisa ter. Né? Eu vou passar aqui mais um slide, que a gente vai falar sobre a terceira aula, depois eu vou abrir para vocês também. A terceira aula, a gente já falou aqui sobre a Glória e a Isabelle, né? Agora a terceira aula fala sobre essa importância de examinar o crítico em nós. Né? O que acontece? Né? Para a gente finalizar essa questão do legado, né? Entender o quanto que esse passado ele afeta a nossa vida. A gente tem que entender que no mundo real os pais não têm como controlar ou evitar algumas situações, né? Às vezes a gente se comporta bem de maneira inapropriada, a gente faz muita besteira, né? Porque primeiro que você está tendo, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu estou fazendo você assim, né? Com o curso, repensar sobre essa função de pai e mãe, né? O quanto que esse passado influencia e de repente você nem se deu conta disso. Então a gente erra bastante, né? Mas mais importante do que os nossos erros é a gente entender, né, fazer a reparação. A reparação é o que mais importa. Então a gente tem que ter, né, você vê que a Glória, ela pediu desculpas. É outra coisa que é difícil para os pais. Os pais acham que se pedirem desculpa, o que vai acontecer? Vai perder a moral, né? Eu não posso, vai parecer que eu tenho menos autoridade. E não é isso.
quando a gente identificar que o que a gente fez foi exagerado, quando a gente identificar que é o nosso passado que falou mais alto ali, a gente tem que chegar e conversar com a criança e pedir desculpa. Porque é assim que a gente resolve. Mais do que a besteira que a gente faz, é essa reparação, que tem um poder muito grande. A gente vê que na palavra de Deus, né? Claro, Deus ele não fica ali, né, esperando que a gente erre, mas a gente sabe que a gente erra bastante. Né? A gente sabe que aquele que pensa que não tem pecado é que já está pecando. Né? A gente não pode ter essa soberba e achar que a gente é santo e que a gente não erra nunca, né? Porque só de pensar nisso, Deus já fala que a gente está errando. Então a gente precisa entender, assim como a gente faz com Deus, né, da gente estar ali, Deus, poxa, eu não queria ter feito isso, me perdoa, eu não queria ter falado isso, limpa meu coração, limpa minha mente, né? A gente está ali, a gente precisa ter essa relação com os nossos filhos, e isso não faz com que a gente fique com menos autoridade. Pelo contrário, eu vou te falar, essas atitudes marcam a vida da criança para sempre. Elas lembram muito mais do seu pedido de perdão do que do erro que você cometeu. Ah, mas eu vacilei muito, Rafaela, você não tem noção, arrebentei. Olha, às vezes eu recebo mãe e fala assim, ah, Rafaela, nem vinha na orientação de paz, tal, porque, nossa, você não tem noção do que eu fiz, mas foi uma coisa assim terrível. Aí eu falo, o que aconteceu? Né? Ah, mas eu belisquei até ficar roxa. Olha, eu não aguentei, passou dos limites, que não sei o quê. Eu falei, não, vamos tentar outra coisa? Não fica se culpando por isso, né? Você fez o melhor que você conseguiu ali, mas realmente, assim, não traz efeito esse beliscão, né? Vamos pensar numa outra alternativa e tal. E eu acolho muito os pais, porque não adianta a gente ficar se recriminando. Eu falo, poxa, você já pediu desculpa, que você se excedeu, que você passou dos limites? Ah, mas eu não posso fazer isso, senão eu vou me desmoralizar. Não, você vai se desmoralizar porque ficou claro e evidente que você perdeu o controle, que você se mostrou ali muito descontrolada. Quando você vai lá e repara, você mostra, sabe, cuidado, você mostra que você falha, né? Que a criança também pode falhar, sabia? Porque às vezes a gente bota esse padrão de pais perfeitos e a criança acaba desenvolvendo uma dificuldade, sabe, de lidar com os próprios erros. Eu tenho criança que ela não aceita tirar 9,5. Eu atendi um caso que o garoto ele estava num estado muito grave, porque se ele não tirasse 10, ele quebrava a casa toda. Ele se descontrolava. E ele estudava numa escola, né, terrível. Ele estudava no São Bento. Era um alto padrão de exigência. E a mãe falava, a mãe médica e tal, falava assim, poxa, mas eu não entendo, não sou eu que cobro isso, sabe? Ele não admitiu o erro, eu não sei, eu fiquei muito pouco tempo porque ele foi muito resistente. Ele teve que entrar com medicação e ele não deixou trabalhar nele. Por quê? Porque ele considerava que aquele comportamento dele era um comportamento que ia fazer ele ficar grande. Né? É um padrão inflexível, mas assim, futuramente ele vai acabar voltando para a terapia, né? Mas esse caso aí foi um caso assim que eu falei para a mãe que a redução de danos era medicar ele para ver se ele ficava um pouquinho mais flexível, mas que ele é muito exigente, ele não via problema ainda, porque a gente tem que esperar a pessoa ver como problema, né? Não adianta eu ver, eu contar para a mãe, eu dei as orientações para ela, né? E ali ajudei no que eu podia, mas o garoto ele não conseguia ver como problema esse padrão aí de cobrança exagerada numa escola tão difícil como é. Né? Então, o que acontece? A gente tem que entender, a gente tem que saber lidar com esse crítico, né? Com essa voz crítica dentro de nós. Por quê? Por causa dos nossos erros, fica aparecendo muito, sabe? Fica ali nos rondando, e aí a gente fica ali se criticando, eu não devia ter feito isso, eu sou descontrolada, eu sou péssima mãe, sabe? Eu sou péssimo pai, ai, caramba, é por isso que ninguém gosta de mim, sabe? Não dá para confiar em mim. Eu falei que eu não ia fazer mais isso com a criança e eu acabei fazendo. Eu sou um caso perdido, eu não consigo ser bom o suficiente. Eu peguei uma mãe ontem que ela falou: eu sou nada de mãe, eu não sirvo para nada. Eu falei: nossa, mas pelo que você me conta, que você me contou aqui agora, a minha visão de você não é que você é uma péssima mãe, você é ótima. Você passou a noite toda ali com a criança estudando para ela ter um melhor desempenho na escola. Como assim você é uma péssima mãe?
né? Não estou entendendo. De onde veio essa voz? Sabe? Tem que ser perfeita. Aí ela começa a pensar que ela é uma porcaria de mãe, que afinal de contas ela é uma porcaria de pessoa, por isso que tantas coisas acontecem na vida dela. E isso daí é essa voz crítica que a gente tem que aprender a lidar. Por quê? Porque a gente passa isso para os nossos filhos. Eles começam a se olhar no espelho e começam a se criticar. Eles começam a se enxergar de maneira crítica. Porque se a gente não confia na gente, se a gente não identifica as coisas que a gente tem de bom, eles vão olhar no espelho e vão falar: eu sou uma porcaria mesmo. Eu não presto para nada. Eu sou feio, eu sou burro, eu sou inútil, eu não presto para nada, que é o que acontece muito no consultório. As crianças aparecem lá com essas demandas, né? Se sentindo muito, muito. Eu sou um caso perdido, nada que eu faço direito, eu não consigo perder peso, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada. Essa conversa interior é muito prejudicial. Quando a gente fala dos outros, que também tem gente crítica com os outros, e as crianças fazem assim, sabe? Quando é uma mãe, um pai muito crítico com os outros, a criança também fica assim. E aí nenhum amigo presta, ninguém presta para nada. E aí isso daí prejudica os relacionamentos. A gente tem que parar de criticar os outros. A gente tem que parar de criticar a gente, né? Porque as crianças estão olhando para o que a gente está fazendo. E aí, né? Eu separei aqui o nosso último slide sobre como é que a gente lida com essa voz crítica interior. Né? Como é que a gente faz isso? Calma aí que alguém entrou aqui no último minuto da aula. Olha, essa daqui vai receber o amém. Oi, Mara, tudo bem? A gente está aqui quase no finalzinho da aula, tá? Estamos no último slide, mas seja bem-vinda, que depois a gente vai conversar um pouquinho. Pode ser difícil a gente calar essa voz interior, porém, você pode fazer, né, isso, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente perceber essa voz, quando a gente vê que essa voz crítica é ela que está nos guiando ali. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio é a gente reconhecer essa voz crítica. Então, quando vier essa enxurrada de coisas ruins que você pensa sobre você, reconhece, fala assim, cara, isso daí deve ser a voz crítica que a Rafaela falou. Né? Isso veio de um monte de coisa, veio das minhas experiências traumáticas, veio dos pais que de repente não foi de maldade, às vezes, tá? Porque tem pais que são maldade, né? Tem pais com transtornos mentais, coisa e tal. A gente não pode também passar a mão nisso. Tem gente muito ruim, tá? Tem gente muito ruim. E aí, às vezes, a criança é criada por uma pessoa muito ruim. Então, na maioria das vezes, até porque psicopata é um número reduzido de pessoas, os pais, eles erram tentando acertar. E tem vezes, tá? Eu tenho situações que tem pais muito prejudicados e a criança sofre mesmo maus tratos emocionais e físicos, né? E com esses pais eu falo para ela, eu não passo a mão na cabeça. Eu falo, você não merecia isso. Você não merece isso. Eles são prejudicados, eu sou pró-família, então eu nunca vou bater nos pais sem necessidade, mas quando eu vejo uma questão ali que realmente patológica, eu não posso falar para a criança que foi sem querer, porque não foi. Não foi sem querer. Mas na maioria das vezes, né, graças a Deus, a maioria das pessoas são pessoas muito boas, com boas intenções. Né? Nós somos pessoas muito boas. Às vezes as maldadezinhas que a gente faz é porque a gente realmente viveu uma experiência ruim e a gente acha que é isso, daí é a saída. Tá? Então, a gente tem que reconhecer essa voz. A gente tem que chegar e reconhecer. Primeiro passo. Né? Que voz é essa? Adianta eu pensar que eu sou uma mãe péssima, um pai péssimo, que eu não sirvo para nada, tudo que eu faço é ruim. Não adianta. Depois que a gente reconhece essa voz, a gente não pode dar bola para ela. A gente não precisa nem discutir com ela. Né? A gente simplesmente ignora essa voz que está falando essas coisas para a gente, porque é uma voz crítica, é algo que tem a ver com a sua autoestima, né? Que está ali te criticando a todo momento como pai e mãe, né? Que não adianta nada, porque se a gente se criticasse as coisas andassem, mas pelo contrário, a gente fica mais com a bola murcha. Né? Você vai ver como é que a gente faz para a criança realmente fazer o que precisa ser feito, que é totalmente diferente de crítica. Né? Para você ter noção, a neurociência fala que para cada crítica a gente precisa dar 5 elogios de volta. Então você imagina o quanto que a crítica é ruim.
né? Então, a gente tem que identificar essa voz, ver que é uma presença indesejada, né? Ouvir o que ela está dizendo para a gente, questionar, né? Não dar razão para ela, porque tem que a gente precisa ali, né, identificar, entender que é uma presença indesejada, que é uma voz, é um convidado indesejado, tipo assim, é essa voz falando para a gente coisas que parece às vezes que faz sentido, mas não faz sentido, porque não vai levar a gente a lugar nenhum, né? E aí a gente precisa ali saber lidar com essa voz, né? Não aceitando ela para a nossa vida. Né? A gente tem que ampliar essa zona de conforto, né? Fazer aquilo que a voz crítica diz para a gente fazer, que a gente não consegue, porque isso daí a gente vai descredibilizar essa voz crítica, vai aumentar a nossa confiança. Então, se ela fala assim, você é péssima mãe, não serve para nada, você não vai escutar o que ela está dizendo e vai fazer diferente. Vai falar, não, a Rafaela falou que independente do que aconteceu, independente das besteiras que eu fiz, eu tenho como reparar. Que história é essa? Eu tenho como reparar, mas você fez muita besteira, mas não tem problema. Assim como Deus me perdoa, eu vou ter o perdão disso para os meus filhos, né? Eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa, e eu vou reparar, e eu vou ser uma mãe melhor, né? Eu vou ser um pai melhor. Eu não preciso ficar presa nessa voz crítica, né? A gente precisa saber os riscos que essa voz interior ela vai dar ali se eu não interromper isso. Eu preciso interromper essa voz para que meus filhos não tenham isso na sua vida, né? Para que essas crianças elas também não façam a mesma coisa que você está fazendo, que é se autodepreciando, falando mal para você, porque isso daí vai ser prejudicial para eles e não faz você um pai e uma mãe melhor. Gente, essa é a nossa aula do módulo 1. Vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Né? Vamos lá, agora é momento. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O que vocês acham? Até as pessoas que chegaram, posso receber as matérias estando em outro país? Lógico. Não, fuso horário não afeta. Não afeta. Por quê? Porque, Annelise, as aulas são gravadas, é um curso muito grande, tá? Então, o que acontece? A gente teve essa estratégia da gente estar fazendo essa imersão online uma vez por mês para eu ter aproximação com vocês. Então, o curso ele é muito extenso. Por quê? Não é extenso de ruim, é extenso porque eu pensei ali numa maneira de vocês terem conteúdos que, de repente, não são fáceis de você conseguir. Então, por exemplo, nesse primeiro módulo tem 2 livros para serem lidos, que é muito importante, tem a ver com esse conteúdo, eu até tirei desse conteúdo, né? E tem a apostila que eu fiz, uma apostila toda coloridinha, toda linda e maravilhosa, né? Porque vocês merecem. E tem a avaliação. A avaliação que não tem nada demais, né? Tem 3 questões discursivas e 10 objetivas. Mas não tem problema nenhum. Eu posso até, nos nossos encontros, e se alguém precisar, dar uma ajuda para a gente estar fazendo as questões, tá? Então ninguém vai ficar de fora. A minha intenção é fazer você pensar sobre o conteúdo que a gente trabalhou, né? Porque é uma escola de paz que também não se restringe só a paz, né? É uma escola que, como profissional, tem como se beneficiar, né? Se for da área da saúde, qualquer área da saúde, como professora do Ministério Infantil, tem como se beneficiar, né? Então, é um curso bem completo. Então, você no outro país, você não faz diferença. Você pode, inclusive, assistir novamente, né? Se você, de repente, tem algum problema, um compromisso, essa aula. Porque a aula da imersão ao vivo também vai estar na plataforma, tá? Nada. Que mais, gente? Vocês têm mais dúvidas? Falem agora, né? Que eu estou aqui todo ouvido para vocês, né? O que vocês precisam? O que vocês acharam da aula? Né? O que vocês acharam? Já escutaram isso? Pode falar. Pode falar, pode tirar o microfonezinho e falar, não tem problema não, tá? É só na hora da aula mesmo que para não ter problema. Quer falar não? Aí já vai colocar em prática, Annelise. Isso mesmo, coloque em prática. Isso não é nada do curso, tá? Isso daí é nosso legado como pais, é o primeiro módulo. Depois já tem os módulos, eu já gravei tudo. Eu já gravei tudo. Vocês não sabem o nome Eu vou falar para vocês um pouco das matérias,
para vocês saberem. Calma aí que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí, rapidinho. Eu vou falando aqui para vocês verem o que eu tenho de matéria, para vocês terem noção. Calma aí, sobre o curso. Tem tudo na plataforma. Calma aí. Mas eu vou falar para vocês aqui, para vocês terem noção do que acontece no curso. Aqui, não, biografia. Sobre a grade do curso. Olha, esse módulo que é nosso legado como pais, essas 3 aulas, depois tem criando vínculo com os filhos. Eu vou falar sobre o laço inicial, como é que é essa interação inicial com a criança, a teoria do apego, a importância da observação engajada, que é um diferencial para você estar lidando com a criança. O quanto que o diálogo é difícil, diafobia, essa dificuldade que a gente tem de comunicação, e como encontrar sentido em cuidar dos filhos, que às vezes a gente acha que não tem, não faz sentido, mas a gente precisa encontrar um sentido para a gente ser motivada a estar ali melhorando a nossa relação com nossos filhos. Depois, o módulo 3 vai ser o cérebro da criança. Eu vou detalhar essa questão do cérebro da criança. A gente vai saber como lidar, o que fazer. O cérebro do adolescente, o 4. Por que seu filho se comporta bem e mal? Como comunicação eficaz promove boa educação. Depois, o módulo 7, ajude seu filho a praticar o bom comportamento. Depois, principais técnicas para parar o mau comportamento. Depois, eu vou falar um módulo inteiro sobre limites, o que significa limite, dar limite não é ser autoritário, o que pode acontecer quando não se dá limite para a criança. Intervenções de problemas do dia a dia, como lidar com bagunça e desleixo, conflito entre os irmãos, dificuldade de autoestima, birras, gritos e berros, problemas de comunicação entre pai, mãe e filhos, não obedecer, hora de dormir, uso e abuso de tecnologia, ansiedade, depressão, risco de suicídio. É muita coisa, gente. E depois, no final, o 11, frases que não deveriam ser ditas pelos pais para os filhos. Eu peguei as principais frases de besteira que a gente fala e eu falei sobre as consequências. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Carol, além disso, os livros indicados, um é da Arte Média, porque o amor é importante, o outro se chama o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, que é o que eu mais peguei de base para estar fazendo esse primeiro módulo, que esse livro é muito fantástico, né? Mas eu acredito que esses 3 temas desse livro sobre esse legado dos pais, ele realmente é uma coisa que a gente diferente para a gente estar pensando. Então, realmente é interessante, tá? Obrigada aí, Daniele, pela força. Não, esse é o primeiro, o curso começou agora, tá fresquinho, já está disponível para você participar. Já tem esse primeiro módulo e agora vai ser liberado início do mês o segundo módulo e vai ter nossa aula ao vivo no final do mês de julho. Então começou agora, você já pode entrar no curso, tá, Annelise? Ele acabou de começar, você não está com nada devendo aqui. Gente, tem mais alguma dúvida sobre o curso, sobre algum tema, alguma coisa que vocês querem falar? Como é que estamos aí? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Rafaela, boa noite, Dionis. Boa noite, Dionis. Eu não consegui ver todo o material lá do site, mas eu vi lá que tem justamente esses 11 módulos, né, específicos lá. Até li cada um deles, o que cada um deles fala lá dentro. Lá. Eu queria saber qual o tempo. Você falou que é um módulo liberado por mês, basicamente. Quanto tempo a duração toda do curso, vamos dizer assim? Né? 1 ano. A gente vai fazer umas 11 aulas ao vivo. A gente vai fazer 11 aulas ao vivo. Em média, uma aula por mês, né? Isso. Porque, na verdade, as aulas já estão gravadas. E eu estou fazendo um resumo das aulas. E eu estou dando oportunidade para o que vocês aprenderam no mês e tiverem alguma dúvida, tirar comigo. Inclusive, trazer casos e situações, não tem problema. Tá? É uma aula, é que hoje, como vocês não tiveram tanto acesso ao curso ainda, né, eu acabei sobressaindo aqui falando numa aula
é assim, muito parecido com... Não, é até um pouco diferente, cada vez que a gente fala, a gente muda, né? Nos vídeos gravados, né? Mas a nossa intenção é fazer uma coisa mais dinâmica, é vocês conseguirem falar comigo também, a gente conseguir discutir algum caso, trazer até uma situação dos filhos de vocês ou alguma criança que vocês prestam assistência, sabe? Então, essa aula ao vivo, a gente tem liberdade para fazer o que for necessário, né? É uma imersão, a gente fala sobre os temas que foram passados no mês do módulo, mas a gente pode falar sobre, claro, não fugindo muito do foco, né? Aí, de repente, me usa mais no privado, né? Mas ter uma aproximação com vocês de verdade. Daniele quer falar? Está resolvido? Tirei tua dúvida? Tudo certo, tudo certo. Obrigado. Tá, nada, tá? Pode falar, Dani. Eu queria até falar com essa pessoa que mencionou que daqui não está dando para eu ler. Sobre o curso, né? Porque assim que você compra o curso, já é liberado. Você pode comprar no cartão, né? No site tem um linkzinho, já é liberado os módulos, já tem alguns módulos liberados. Então, assim, o primeiro módulo já está disponível, são aproximadamente 8, tem as aulas de orientação, né? A apostila, etc. E já tem o primeiro módulo liberado. E você vai assistir a aula aos pouquinhos. O material é muito rico e dá para você rever essas aulas quantas vezes você quiser. Não são aulas muito extensas, mas é muito bom, né? Eu já assisti o primeiro módulo e eu conseguia. Eu estava, né, com uma semana mais tranquila, eu assisti na primeira semana, mas você vai sentir a necessidade, se você não tem muito conhecimento do assunto, de revisitar essas aulas. E o que é legal, né, que para quem não gosta muito não está acostumado com curso online, você tem essas aulas ao vivo aqui, que aí tem esse contato humanizado, a gente se conhece, bate um papo, né? Isso aí. Isso aí. Olha, tá vendo? A Dani está entendendo o propósito do curso. Se vocês não comprarem, já pode comprar, porque pelo menos eu gostei bastante. Que bom. E aí, eu já me acostumei, como eu faço muito curso online, eu como professora e também como aluna, né? Se vocês botarem 1.5 na velocidade, vocês vão me escutar perfeitamente. Nem precisa botar. Eu já estou com esse hábito, tá, gente? Tanto que eu falei assim, pastor Isaías, eu vou falar para eles me assistirem em 1.5. Porque eu até falei assim, vocês podem me botar em 1.5? Eles, não, Rafaela, para com isso, deixa as pessoas escolherem. Porque eu tive que assistir o curso inteiro de novo, para ver se tinha erro, para ver se tinha alguma coisa, né? Até o primeiro módulo a voz não ficou tão boazinha, já falei com o pastor Isaías, os outros ficaram ótimos, tá? Mas o primeiro, minha voz ficou abafada, teve algum problema na gravação, né? Então, 1.5, gente. Então, 20 minutos do curso, 25 minutos, vai fazer 10 minutos, 12 minutos. E aí, quanto mais vocês... Eu botei muita coisa, então eu falo assim, não revelo os pacientes, nem nada, mas eu falo de casos, né? De casos que eu atendi, como conselheira, como psicóloga, né? Então, é ótimo para a gente estar ali, né? Com aquela experiência, querendo ou não, você vai acabar se identificando com alguma coisa ali e já vai conseguir botar em prática. Na área de comportamento, quando vocês chegarem lá, eu vou ensinar o que fazer. Se a criança fizer A, você vai fazer B, C, é um curso muito beabá. Mas se vocês tiverem assim, né, esse empenho da gente estar assistindo as aulas gravadas e também nesse momento tirar as dúvidas, conversar tal, vocês vão ficar. Eu falei para o pastor Isaías que eu acho que vocês vão se formar em pais e mães, formação mesmo, PhD em pais e mães, porque quando eu pensei no curso, eu botei quase tudo, tá? Eu botei quase tudo mesmo, né? É um curso bem rico, é muito rico. A Dani já experimentou, né? Já viu. Então, qual o macete? 1.5 de velocidade, não vai ficar acelerado, tá? Tem 1.2, eu acho também, se você ficar agoniada com isso. Eu assisto, às vezes, curso 2.0, que eu já estou acostumada, porque eu quero assistir muito, sabe? Muitas vezes. Então, você vai aproveitar bastante. O principal é, como a Annelise falou também aqui, é colocar em prática, né? E o próximo módulo, que é como criar vínculo com os filhos,
vai ter muita coisa para botar em prática, né? E eu vou trazer mais essa aula de imersão para vocês. O ideal é que a gente faça isso bem feito, entenda esse passado influenciando, crie vínculo com os filhos, você vai ver que muitos problemas vão ser resolvidos. Muitos problemas. Aí depois, como você aprendendo, né, como é que elogia, como é que faz a criança melhorar o comportamento, como é que extingue o comportamento inadequado, e mais os problemas de comportamento que você vai ver ali, de depressão, ansiedade e tal, você vai ficar craque mesmo. A intenção é que você saia PhD mesmo. Porque é um assunto bom para quem gosta, né? Para quem gosta, para quem quer melhorar as relações, e isso daí é para a vida. Tá? Isso daí eu não considero que é só relação pais e filhos, não, tá? Eu falei para o pastor Isaías que eu acredito que melhora a relação como um todo. Né? Às vezes, no meio do curso, eu dei um exemplo de relacionamento da vida sentimental, assim, mas não é nosso propósito, né? O curso foi todo voltado para quem gosta de educação de filhos. Certo, gente? Calma aí. Pelo relato do conteúdo, estou apaixonada. Minha filha está com depressão. Tá vendo, Margarete? Você vai se beneficiar muito, tá? Vai ter um módulo só de depressão. Eu ensino, assim, tudo sobre depressão, como é que a gente identifica, o que a criança apresenta, né? E você vai conseguir ajudar ela, assim, sabe? Assim, participando dessas aulas ao vivo, ainda consegue mais ainda, porque aí você traz alguma coisa e eu tento te ajudar na medida do possível, né? Estou indo para o culto, até a próxima aula. Até a próxima aula, Nelise, te vejo lá. Gente, então, a gente vai ficar aqui, né, combinado, que a gente vai ficar... Eu posso ir até 2 horas de aula, não tem problema, tá? Mas a gente vai ficar assim, entre 1h30 cada essa aula. Tem módulos maiores que vocês vão ter liberdade para falar, até porque é o espaço de vocês, tá? Não é uma aula que a gente tem esse tempo. E vai ficar gravado, então você pode revisitar a sua dúvida lá quando precisar. Né? De repente você falou, deu uma orientação, não vai ficar perdido. Né? Por isso que eu não posso esquecer de finalizar essa aula antes da gente desligar. Eu vou até finalizar agora, né? Não saiam, né? Antes da gente encerrar a aula completa, eu vou parar de gravar agora, porque a gente já vai estar com todo o conteúdo que a gente trabalhou aqui certinho, tá? E aí eu vou me despedir de vocês, tá bom? Deixa eu gerenciar aqui, paralisar, parar a gravação.